Prefeitura de Feira de Santana fortalece, a cada dia, o cuidado com a saúde mental da população. A rede municipal conta com 5 centros de atenção psicossocial em funcionamento, 8 residências terapêuticas, um ambulatório especializado e um novo CAPS em construção no bairro Jardim Acácia. São cerca de 45 mil pessoas acompanhadas com atendimento humanizado, grupos terapêuticos, oficinas e suporte contínuo. Mais acolhimento, mais saúde e mais cuidado com os feirenses. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Tá começando mais um Tirando o Crachá. Você que está aí nos assistindo, pode deixar aquela curtida, pode dar aquele like, compartilhar se você gostar. Seguir também a gente nas redes sociais, no Instagram, @ Tirando o Crachá. Vale ressaltar, né, que a gente também está na TV Feira, toda segunda-feira, a partir de 1h30 da tarde. Canal 2.1, você pode também estar nos prestigiando. Clara, eu vou deixar para você fazer as honras da convidada. Show de bola. Cris, né? Cristiana França, seja muito bem-vinda ao podcast Tirando o Crachá. Você que hoje representa lindamente a nossa cidade com serviço ao público, sendo diretora do Clériston Andrade. Fala um pouquinho e seja bem-vinda mais uma vez. Gente, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, com o pessoal que está aí do outro lado da câmera, né, do link, de toda a parte estrutural. Obrigado para as pessoas que estão nos assistindo. Estou assim, muito feliz por estar aqui com vocês, né? E vamos juntos aí para a gente bater um papozinho também aqui, né? Perfeito. Obrigada. Gestão pública, hospital, o maior centro de referência hoje, Bahia, acredito, Nordeste, o Clériston ocupa. E você hoje direcionando essa estrutura. Como é, Cris, esse dia a dia nessa gestão pública? Boninha, você chama ela de Clara, mas eu vou chamar de Ana, de Aninha, porque né, Gil? Assim como eu vou te chamar de Gil. Bom, na realidade é um desafio todos os dias, né? Cada dia é um desafio diferente. Eu sempre digo, porque também sou profissional de saúde, que nós que trabalhamos com profissional de saúde, nós temos uma particularidade. O profissional de saúde, ele trabalha muitas vezes em 2 lugares, né, em 2 instituições de saúde, hospitais, enfim. Então, muitas vezes ele vai, dá o plantão dele e aí ele vai embora, porque ele vai ter que trabalhar em outro lugar, aí volta lá a instituição 2, 3 dias depois, certo? Mas nós que trabalhamos com gestão, é diferente. Todos os dias a gente resolve problema e no outro dia a gente encontra os problemas que a gente não conseguiu deixar no dia anterior e mais problemas. Então, por isso que eu digo, é um desafio diário. Trabalhar em hospital de emergência é difícil, trabalhar em hospital público é duplamente difícil, principalmente sendo o Hospital Clériston Andrade, que é o maior hospital do Norte e Nordeste. Ele só se compara ao Roberto Santos em termos de tamanho, mas eu sou atrevida, inclusive, em dizer que hoje nós produzimos até um pouco mais do que o Roberto Santos, né? E que nós temos desafios, temos pacientes que vêm de todos os lugares, né? Pacientes hoje que não só, porque pelo contexto e pelo desenho da estrutura de saúde da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a qual nós somos, o nosso mantenedor, que é a Secretaria de Saúde do Estado, nós temos hoje, estamos hoje numa região chamada Centro-Leste de Saúde. Só que o Clériston Andrade atende os 417 municípios. Por que isso? Porque nós temos especialidades que só o Clériston tem e procedimentos que só o Clériston faz. Então, é um desafio diário. A gente está trabalhando, conversando, estudando, todos os dias, esse hospital que muito nos orgulha, que está encravado também no maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste. Quando a gente pensa com relação a números, acho que ninguém tem essa dimensão. Quantos pacientes são atendidos mensalmente, por dia? Como é que vocês fazem esse balanço? Olha, a gente faz o balanço porque, assim, a porta de entrada do Hospital Clériston Andrade de atendimento ao paciente é a emergência. Então, a gente atende em torno de 3 mil pacientes por mês entrando pela emergência. Só que a gente também tem uma outra entrada
que é a entrada dos pacientes que fazem exame, né? Porque o Cléristo, como ele pertence a uma unidade do SUS e ele está com a rede de comunicação da Secretaria de Saúde do Estado, vem paciente de todos os lugares para fazer exames para a gente aqui, né? Então, muitos pacientes vêm fazendo endoscopia e vai embora. Colonoscopia, tomografia ou ressonância, então tem essa via. E temos também uma terceira via, que é a via do ambulatório, que é um ambulatório que a gente chama de egresso. Para que as pessoas entendam, o ambulatório de egresso é aqueles pacientes que fizeram algum tipo de procedimento, se internaram no Cléristo, mas que eles não podem, apesar deles ter tido alta hospitalar, eles ainda precisam ficar sobre a guarda do Cléristo para o acompanhamento pós-alta. Então, é mais ou menos ali umas 8 mil a 10 mil pessoas que rodam e saem do Cléristo por mês. Falando dessa parte de gestão pública, né, e também trazendo e remetendo a sua historificação de carreira, afinal, tirando o crachá, fala de bastidores, como foi essa trajetória de Cris até chegar exatamente nessa pujança de responsabilidade, autonomia e confiança do Estado? Bom, minha formação eu sou enfermeira, né, formada pela Universidade Federal da Bahia. Logo depois que eu me formei, eu fiz a residência na área de emergência. Foi a primeira residência na área de emergência da Universidade Federal da Bahia, porque eu sou formada há quase 40 anos atrás. E depois eu fui logo para o Estado, né? Lá no Estado eu não fiquei só trabalhando no Estado, eu trabalhava como enfermeira da emergência, né? E logo em seguida também eu trabalhava em um hospital particular, então eu fazia esse bate-bola. Depois eu fiquei realmente trabalhando só no Estado. Foi quando eu recebi, depois de 5 anos que eu trabalhei, recebi um convite para ser diretora, né, de assistência à qualidade do Ernesto Simões. Peguei o hospital numa época em que ele precisava ser reformado, conseguimos a reforma, depois a gente fui convidada para ir para o Ministério da Saúde. Aí nessa parte eu não fui, eu preferi ficar na Bahia para assumir um programa que na época chamada QualiSUS, que era um programa de qualificação das emergências. Em seguida eu fui para o hospital, fui diretora do Hospital Otávio Mangabeira também, depois eu fui ao interior, até que quando eu achei que agora eu deveria me aposentar, eu fui convidada de novo, o Estado não me deixou aposentar, e fui convidada para assumir a diretoria do Cléristo Andrade na época que o Dr. Pitangueira, que era o então gestor do Cléristo, ele já estava doente e o quadro dele vinha se agravando. Foi quando, logo no início da gestão do governador Jerônimo Rodrigues, e quando a secretária Roberta Santana foi convidada para ser secretária. E aí, no meado de fevereiro para no início de março de 2023, eu vim e assumi esse desafio, né? Eu não queria vir para a Feira de Santana porque eu queria me estabelecer em Salvador, mas assim, eu vim para a Feira de Santana na iminência de voltar todo dia, não consegui e hoje eu moro em Feira de Santana, aprendi a gostar, digo até que me apaixonei por Feira de Santana e hoje eu vou para Salvador muitas vezes uma vez só no mês, só para dar um beijo na família e voltar, ou então quando eu tenho alguma reunião em Salvador. Então essa foi mais ou menos a minha trajetória, bem rápida para dizer para vocês como foi que eu cheguei a ser a gestora do Cléristo Andrade. Hoje você enfrenta vários desafios, né? Acredito que inicialmente ainda mais, porque um cenário local, diferentemente de Salvador. Sim. Quais foram, Cris, esses maiores desafios que você enfrentou e os que você ainda enfrenta hoje? Olha, eu acho que o maior desafio que nós temos hoje dentro do Cléristo Andrade é a porta de entrada da emergência. Incomoda não só para mim, mas que incomoda o governador, incomoda a secretária, porque quando a gente pode conversar, é a superlotação do Cléristo Andrade. A gente não gostaria de ter pacientes em maca no corredor, até porque paciente em maca no corredor não significa que esse paciente ele é um paciente que está no leito. Maca é maca, leito é leito, né? Mas a gente sabe ainda da necessidade que existe nessa região, diferente teoricamente de Salvador, que tem vários hospitais na região leste, né? Que é uma região grande, que é uma população muito grande, inclusive de Salvador é a região metropolitana, mas Feira de Santana, se você olhar, só existe um hospital de urgência e emergência com a complexidade que é o Cléristo Andrade, né? A gente tem hoje algumas expectativas aí de obras, por isso mesmo que a secretária Roberta, junto com
com a equipe dela, ela tem feito uma coisa interessante, é colocar os hospitais que a gente chama de hospital estratégico em cada vazio assistencial que hoje tem no estado da Bahia. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem aqui o hospital que fica, o Hospital da Chapada, que fica dentro da região centro-leste, mas pegando ali quase que a região norte. Então, a gente tem aquele hospital estratégico. Hoje a gente tem um hospital que não é um hospital novo, mas que o Estado tomou para si, que é o Hospital de Itaberaba, junto com o Hospital de Rui Barbosa. Temos agora aqui o hospital que provavelmente este ano, no mais tardar o ano que vem, que é o Hospital de Cinzal, que vai ficar em Serrinha. Então, esse é um grande desafio. Se você perguntar para mim, essa região tem pouco hospital? Não, tem muito hospital. Se você for olhar o mapa assistencial da região centro-leste, Gil, você vai ver que tem muito hospital, mas são hospitais pequenos, que a gente chama de HPP. O que é HPP? Hospital de Pequeno Porte. Que quem rege esses hospitais são o município, e que a maioria desses municípios, desses hospitais, eles têm leito, mas que não interna. Por quê? Porque não tem especialista, não tem laboratórios, não tem medicamentos, não tem antibióticos, então isso sobrecarrega. Então, se vocês me perguntarem qual é o maior desafio que a gente ainda tem no Cléster Andrade, é ainda a superlotação da emergência. E aí, caminhando para isso, eu queria também saber um pouco mais sobre a regulação, né? Um tema que vem sendo sempre debatido, sempre em jornais, enfim. Como é que funciona de fato a regulação? Pois não. Olha, eu sempre digo que eu sou uma pessoa que eu posso falar muito bem da regulação ou muito mal. Por quê? Porque eu trabalhei na ponta antes da regulação acontecer. Lembrar para todo mundo aí, quem não sabe, a regulação ela não só é do Estado, porque os municípios também têm regulações municipais. Claro que a regulação do Estado ela fica sobrecarregada ou que fica com a maior responsabilidade, porque a maioria das internações hospitalares ficam com a regulação do Estado e os exames de alta complexidade também ficam com a regulação do Estado. Mas eu sou aquela pessoa que, quando eu trabalhava lá atrás, os municípios, e isso qualquer diretor da minha época pode dizer para você, se Pitangueira estivesse vivo, ele ia dizer que quando ele foi diretor do Roberto Santos, ele deve ter presenciado muita coisa. O que é que o município fazia? O município, o paciente estava precisando fazer uma transferência, eles colocavam o paciente na ambulância e batia no hospital. Aí batia, vamos supor, em Salvador. Batia no Ernesto dizia, não aceito, volte. Batia no Roberto, não aceito, no HGE. E aí, muitas vezes, ou os pacientes, quando chegavam na porta de um hospital que queria ser aceito, estava morto ou com um quadro muito grave. Era assim. E o paciente morria e ninguém se responsabilizava, nem o secretário de saúde do município, nem o secretário de saúde do governo, nem os diretores de hospital, ninguém. A família perdia o paciente. Fechava a porta da ambulância, leva o seu corpo, porque você que tem que dar o atestado foi quem mandou para aqui. Isso era o quadro de regulação. Que a gente não sabia, por quê? Porque na época não tinha essa notariedade hoje que as pessoas fazem. Qual é o objetivo hoje da regulação? Central Estadual da Regulação. Ela trabalha com 2 vertentes. Ela trabalha com tempo e gravidade. Essa é o princípio regulatório que o próprio Ministério da Saúde diz. Então, por exemplo, claro que o paciente ele não quer entender isso, ele quer saber que ele precisa ser internado. Mas na cabeça de nós gestores não funciona assim. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente que é um paciente pré-diabético, né? Que é um paciente que é um paciente que todo município tem. O paciente, quando ele entra na regulação, é importante que as pessoas entendam que ele apresenta uma lesão no pé. É porque o tratamento dele, Gil, todo foi por água abaixo. Mas, Cristiana, que tratamento é esse? É aquele tratamento em que o paciente precisaria medir o açúcar, ele precisaria ter sua dieta todos os dias muito bem organizada, ele precisava ir para o seu clínico, para a sua enfermeira e tal, para orientar ele. E isso foi por água abaixo. Por quê? Porque muitas vezes ele não encontra essa equipe de saúde da família lá. Então, quando ele chega lá, ele já está todo acabado. Aí bota ele numa UPA. E a UPA pede, eu preciso de transferência do paciente João. Aí João entra, João fica 1º, 2º, 3º dia, porque ele não perde assistência não, ele fica lá tomando os antibióticos dele, mas
Normalmente, o que ele precisa fazer para debelar aquele foco é normalmente amputar um dedo. Ele está lá vamos supor, há 5 dias. Aí entra um outro paciente, seu José, só que o seu José já vem um quadro infeccioso muito grande. Se não fizer nada para seu José, ele em 24 horas pode morrer. Aí seu José vai na frente de seu João. Pô, mas seu João tinha 4 dias na frente. Mas o que importa não é o tempo, é a gravidade. É assim que a regulação trabalha em todas as áreas. E que as pessoas dizem que a regulação, né, não funciona. A regulação funciona e funciona bem. Até porque quem é um médico regulador, porque a gente tem uma central estadual de regulação, em que tem médicos, especialistas, enfermeiros, todo mundo é uma equipe bacana, eles estão aqui o tempo todo com a gente. Como é que o paciente está? Quantos pacientes? E a gente, inclusive, os hospitais, eles têm por obrigação, e as UPAs, de estar fazendo sempre um relatório novo para a gente saber, certo? Só que assim, se nós não tivermos uma atenção básica, organizada, controlando os seus pacientes, a gente vai construir 3.000 hospitais da Bahia, 400 mil unidades de saúde que não vai resolver, porque a saúde, o Ministério da Saúde diz que a saúde ela é uma pirâmide, que é onde ela tem um ápice e a base. Qual é a base da pirâmide? A atenção básica, certo? Uma população saudável é aquela população que procura atenção básica. 85% dos pacientes precisam da atenção básica. Você tem em torno de 5% você tem 10% de UPA e 5% é hospital, certo? Então, eu todo dia digo, as pessoas não sabem o que é processo regulatório, não sabem como a regulação trabalha e fica, porque é muito mais fácil a gente jogar a minha culpa em você, né? E fica falando aquilo que não sabe. Eu fico muito triste, porque isso, inclusive, cai por terra todo um trabalho brilhante de profissionais que estão ali, de uma Secretaria de Saúde, no caso do Estado, que tem feito o que pode e o que não pode, mas se o município ele não ajudar, o Estado sozinho não mantém a saúde dessa população. Perfeito. Falando um pouquinho também dessa esfera de urgência, de emergência, são mais de 3.000 atendimentos por mês em média. Como é que vocês constroem essa cultura organizacional na equipe também, já que tudo deles é muito urgente, tudo é sobre salvar vidas? Como é que é essa organização administrativa no quesito cultura do Clériston em relação à equipe? Bom, o Clériston, quando a gente chega ali para atender um paciente, porque quando o paciente chega na porta, ele tem que utilizar um critério que a gente chama de classificação de risco. Isso é um protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde. Lá o Clériston é para atender só 2 tipos de cores, que é o vermelho, aquele paciente grave que não pode esperar, que tem que entrar logo, e o amarelo, que é aquele paciente que tem grave, mas ele pode dar uns minutos para a gente respirar, certo? As outras cores, o azul e o verde, que são pacientes que podem e devem ir para uma unidade menor, esse o Clériston não atende, tá? Para que a gente possa atender esses 2 perfis de paciente, a gente tem uma equipe administrativa totalmente, como a gente chama de azeitada, totalmente organizada. Porque aquilo que a gente faz ali para o paciente é porque existe todo um processo de organização por fora, né? Então a gente hoje tem uma farmácia que funciona 24 horas, a gente tem um almoxarifado que funciona 24 horas, todos os exames que tem dentro do Clériston funcionam 24 horas, certo? Então, para que a gente possa fazer um atendimento rápido, porque senão a gente não conseguiria se organizar, e acima de tudo, suprir a necessidade do paciente. Então a gente sempre está ali, o pessoal da administração fazendo reuniões diárias, a gente está ali fazendo as compras diárias, então tudo isso. Então normalmente, hoje eu estava conversando inclusive com o pessoal da cardiologia lá do hospital, que a gente tem alguns exames que é feito pelo cardiologista, e eles estavam dizendo, olha, a senhora está de parabéns pela quantidade de medicamento que vocês têm aqui, que normalmente o Clériston Standard ele utiliza medicamentos que os hospitais de grande porte estão aí. Mas para que isso tudo chegue à ponta, a gente tem que ter essa organização e que cada um saiba aquilo que está fazendo dentro do hospital. Por quê? Porque quem tem que brilhar não é o diretor e não é os que estão por trás das cortinas. Quem tem que brilhar é a equipe de atendimento ao paciente. Show de bola. Quando a gente fala de custo, né, investimento, qual o valor de um hospital como aquele para ser gerido por mês? Normalmente o governo de estado ele coloca todo mês 25 milhões e meio ali dentro.
Quando eu falo 25 milhões e meio, está ali medicação, equipamentos, salários de funcionários, né? Todos os contratos que tem que ser pago. Então o Estado da Bahia, ele coloca lá no Clériston Andrade, por mês, 25 milhões e meio, que não é pouco. É muito para a gente poder cada dia mais cuidar melhor dos nossos pacientes. Perfeito. Cris, passando um pouquinho para uma esfera de tecnologia, que é o que a gente vem debatendo muito nessa última geração, a gente tem visto cada vez mais a questão de cura de pacientes com metodologias ágeis em relação à tecnologia. Como é que tem sido o Clériston nessa adaptação da tecnologia em relação a cirurgias, estudos e etc? Olha, o Clériston, ele fez quando eu cheguei, ele tinha começado a trabalhar, por exemplo, com o prontuário eletrônico, que esse é o nosso grande, eu acho que esse foi um grande passo que as unidades de saúde, não só públicas como privadas, utilizaram, que é uma coisa chamada prontuário eletrônico. E lá nós conseguimos colocar o prontuário eletrônico. O Estado ele comprou um software do Rio Grande do Sul, do Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul, e trouxe para cá, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Acho que, se não 10 anos, uns 7 anos. E aí o que é que a gente tem feito? Chamado de AGHUSE, que hoje os hospitais universitários utilizam também. Então, com esse prontuário eletrônico, ele é muito bacana, porque nesse prontuário a gente sabe tudo aquilo que cada profissional fala com o paciente. Diminui papel, diminui tempo, né? Os exames que é feito. Hoje a gente tem uma tecnologia que a gente opera através de robôs dentro do Clériston. A gente opera através de óculos de terceira dimensão, né? Ou quarta ou quinta, em que a gente está operando e o médico diz assim, gente, eu queria acessar o prontuário do paciente aqui, como é que eu faço? Bota aí o doutor, o óculos, ele bota e ele vê, não precisando tirar a mão de perto do paciente, o que é que ele tem. Gente, por favor, bote aí nesse programa aí, me dá uma tomografia que eu preciso ver onde é que está a lesão cerebral desse paciente. E através do óculos ele vê. Né? Hoje todo o nosso processo de pedido de farmácia, pedido de almoxarifado, de exames de imagem, exames de laboratório, tudo é feito através do prontuário eletrônico. Para vocês terem uma ideia, a gente está pensando até o final do ano em o Clériston Andrade, já que você falou isso, se tornar o Hospital 4.0 da Secretaria de Saúde do Estado, ou seja, tudo ser feito através da tecnologia e acabar papel dentro do hospital. A gente já conseguiu fazer uma coisa bacana, que foi fazer a certificação digital de cada profissional que tem lá. Começamos com os médicos, passamos para os enfermeiros e agora nós estamos... Por que médicos e enfermeiros? Porque são os maiores grupos que nós temos dentro do hospital. E agora a gente está conversando aí com o pessoal da fisioterapia e os outros, para que realmente não utilize papel. Nós hoje temos toda a parte de tecnologia de ponta em termos de procedimentos, né? A gente também tem alguns procedimentos que já são feitos através da tecnologia. A gente está aqui e o profissional está do outro lado, está no Rio Grande do Sul, e a gente operando ou fazendo consultas através da tecnologia. A gente hoje também utiliza uma ferramenta que eu não sei se vocês conhecem, chamada Chatbot, que é o quê? O paciente ele liga para marcar o agendamento dele através de consultas. E aí o computador diz, olha, seu dia é tal dia, venha para... Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Então, a gente está tentando ver se a gente junta a tecnologia, mas sem perder a questão da humanização, porque a gente não pode perder isso na saúde. Então, eu acho que a gente está aí. Vem agora o Centro de Ensino e Pesquisa, com laboratórios de simulação realística, que eu acho que vai ser uma coisa muito bacana para a gente. Eu acho que até logo a gente vai estar... O centro já está pronto, hoje eu fui ver o centro, já foi entregue para mim, mas não foi entregue para a secretaria. Então eu acho que a gente tem um hospital que no futuro muito próximo, mas muito próximo mesmo, vai ser um hospital totalmente tecnológico. Só para a gente continuar nessa linha, com relação até aos próprios profissionais, e aí eu digo mais no atendimento, na questão de consulta, exame, como é que você enxerga a tecnologia aliada à saúde daqui a alguns anos? Ao profissional especificamente. Eu tenho visto que os profissionais eles têm se adaptado muito bem, eu acho, né? Eles têm, quando eu cheguei no Clériston, ninguém fazia nada no computador. E aí a gente foi falando, conversando, pedindo, dizendo, olha, cara, você precisa se adaptar, a gente precisa melhorar, os processos têm que ser mais rápidos, nós temos um hospital de emergência e urgência que precisa ser adaptado, não dá para você parar, para você estar
trabalhando em cima de papel. Então eu acho que isso foi uma coisa muito bacana, que eles conseguiram se adaptar bem a esse tipo de tecnologia. Eu acho que no futuro muito próximo, e é isso que a gente vai fazer, a gente vai estar utilizando, em vez da gente estar pedindo para, eu estou falando isso dentro do Clériston Andrade, estou falando isso em outro hospital. A gente entrar numa sala e dizer assim, olha Alexa, ligue aí a luz. Uma outra coisa bacana também é que o Clériston Andrade hoje está dentro de um sistema que é o sistema de telesaúde. Nessa região aqui, o único hospital que começou com um programa de telesaúde, que é um programa do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado, é o seguinte. O médico, ele entra numa cabine, que é ele só. E aí o paciente, vamos supor, está lá no norte da Bahia, precisando de uma consulta com um neurocirurgião, porque nós começamos com o neurocirurgião. E aí ele conversa com o paciente vai dizer o que sente e tal, certo? Sem precisar que o paciente venha para cá, sair de, vamos supor, de Juazeiro ou de Senhor do Bonfim, vir de lá, passar por essas estradas, vir até aqui para poder fazer uma consulta médica. Não precisa isso. O que a gente faz? A gente faz a consulta, depois ele entra e diz assim, olha, você vai vir no dia tal que sua cirurgia interna aqui, dá todo o procedimento para o paciente, ele vem. Depois ele sai e entra o médico. Olha, enquanto o paciente não vem, você precisa fazer isso, isso e isso. Logo em seguida, o médico especialista sai e entra a enfermeira, porque a gente também está fazendo, na qual. A mesma coisa acontece quando o paciente ele termina o procedimento dele, que ele vai embora. Ele não precisa vir mais para fazer as revisões aqui. Através dessa sala, a gente consegue. Então, isso é tecnologia também. O próximo passo agora vai ser neurologia clínica. Gente, a tecnologia está aí enraizada na nossa veia e é isso que a gente vai acontecer. Isso é muito bacana e eu fico muito feliz e me sinto muito representada também, Gilvan, pela capacidade que Feira traz a todo momento em relação ao investimento e estrutura, principalmente na área de saúde. Uhum. Eu fico muito feliz em ver que as frentes da gestão pública de Feira de Santana hoje estão muito empenhadas não só em trazer uma ponte matriz em relação à entrega do serviço como um todo, mas em como unificar, automatizar e melhorar essa experiência ao paciente, ao contribuinte, enfim, à base da sociedade como um todo. É isso aí, a gente tem que devolver à população aquilo que a população emprega, né? Eu acho que é isso aí. Para a gente chegar, né, já estamos chegando no nosso final, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta, Cris, para passar para a Gil, que é o seguinte: quais são as projeções da Cris, enquanto diretora, para um cenário ideal do Clériston, para o que você, enquanto visão técnica, consolida para, beleza, a partir de agora a gente entende que estamos atendendo quase 500 municípios, enfim, regiões circunvizinhas. Olha, eu acho assim, primeiro, nós precisamos fazer uma coisa que a gente ainda está precisando, e isso é uma coisa que me incomoda muito, é a gente organizar o processo de saúde desta região. Eu não vou nem falar das outras, vamos falar do processo de saúde da região centro-leste. O Clériston, ele precisa ser um hospital de alta complexidade. Ele não pode e não deve estar atendendo, não é que ele não queira, é porque ele precisa ser um hospital de alta complexidade. E ainda não consegue. Por quê? Porque o sistema de saúde desta região ainda não consegue. O sistema de saúde, ele precisa estar cada um sabendo aquilo que ele atende. O Clériston Andrade, ele não pode atender paciente mais de porta aberta. Mas, doutora, mesmo nos acidentes, ele precisa primeiro passar. Quem tem que recolher o primeiro atendimento não pode ser pego. O SAMU está aí. O SAMU, na hora que ele pega o paciente que está caído no chão, ele liga antes para a gente. Clériston Andrade, olha, eu estou levando um paciente assim para vocês. Pode. Porque quando ele chega na porta do Clériston Andrade, a equipe já está preparada, porque muitas vezes o tempo ele é o divisor de água. Mas ainda chega paciente lá, correndo, que muitas vezes não é nem paciente que precise ser ido por ela. Então, ou seja, ele vai tomar o lugar de uma pessoa que precisaria. O Clériston Andrade, ele tem que ser um hospital como todos os outros hospitais hoje da Bahia são, um hospital de porta fechada, mas não um hospital que fecha as portas para o paciente. Ele tem que ser um hospital que seja referenciado, o que é alguém avisar através de SAMU, através das UPAs, informando para a gente quem vai chegar lá, para que a gente possa ter um atendimento mais qualificado. Mas para isso, cada ente tem que saber qual é o seu papel.
certo? Então, eu acho que esse é o meu sonho. São 2 sonhos importantes. Primeiro, acabar com o corredor do crédito, tirar as marcas dos corredores. E segundo, organizar o setor de saúde para que a gente possa, cada vez mais dentro do crédito, atender com qualidade. Eu vou te dizer uma coisa hoje que é importante. Os profissionais que hoje estão no crédito são profissionais extremamente ou altamente gabaritados. Hoje nós temos profissionais vindo de todos os lugares do país. Hoje a gente tem especialista que vem de São Paulo para trabalhar no crédito, né? Tem especialistas que pedem para vir trabalhar no crédito, faz a cirurgia e volta para São Paulo, certo? Então, e não cobram um tostão para o crédito. Por quê? Porque eles acreditam numa equipe, que é uma equipe altamente comprometida. Porque eu sempre digo, o dinheiro é bom, é maravilhoso, porque isso faz com que a gente possa dizer, poxa, meu trabalho está valendo alguma coisa. Mas o conhecimento, ele passa muito maior do que isso. Então, eu acho que essa é a gente organizar o sistema para que o sistema... Todas as vezes que o sistema vai ser organizado, vai acabar com fila, vai acabar com queixas da regulação, que é quem pega a pior parte. A regulação continua com queixa porque o sistema ainda continua sem organização. No dia que tiver, vamos acabar com essa regulação e as pessoas vão entender cada um qual é o seu papel nesse sistema complexo que é o sistema de saúde. A gente está chegando ao final. Queria que você deixasse alguma mensagem, né? Falar algo, né? Com relação... Daqui a alguns anos a gente pode não ter mais a crise ali na frente do hospital. Qual o legado que você quer deixar aí como marca sua? Bom, eu acho assim, eu tenho tido aí nesses anos aqui uma experiência muito bacana. Eu sempre acho que essa experiência veio coroar a minha experiência, porque a gente nunca sabe de nada, a gente está aqui o tempo todo para aprender, né? Hoje a gente tem um hospital extremamente organizado, tecnológico, acima de tudo humanizado, né? E é isso que eu quero deixar seu dia, né? Quando eu sair, né? Porque a gente não é eterna, né? É a gente deixar o hospital totalmente organizado. Eu sempre brinco assim, poxa, tomara que o dia que eu sair daqui, quem assuma esse papel continue fazendo isso aqui, o que eu estou fazendo. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, o gestor, ele não é o único a fazer as coisas. A gente precisa contar com a equipe querendo. E essa equipe do Clériston Andrade é uma equipe que quer. Então hoje você vai ter, se eu deixo o Clériston, eu deixo o Clériston. Todo encheu. Se você, a qualquer hora que você quiser entrar no Clériston, você vai ver que tem protocolo de tudo, da entrada até a alta. Todos os contratos administrativos hoje no Clériston, se você quiser, estão todos organizados, todos, certo? As contas do Clériston, elas estão todas sanadas, todo mundo sabe o que fazer e o que dizer, certo? Então a gente está aí e todos os projetos que virão em termos de tecnologia está pronto. Só precisa que as pessoas queiram implementar. Então eu acho que a gente deixa o Clériston totalmente organizado para quem vier da próxima gestão. Isso aqui eu não estou dizendo que eu estou me despedindo, mas eu estou dizendo porque a gente está acabando um ciclo agora, né, que é os 4 anos do governador, né? E aí a gente vai deixar o Clériston totalmente organizado. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. 100% o Clériston Andrade reformado. Clériston Andrade com tecnologia de ponta e aí faltando apenas a nossa hemodinâmica, que é muito provável que esse ano a gente entregue, né? Então, centro cirúrgico, todas as enfermarias climatizadas, com televisão, tudo aquilo de tecnologia de ponta, com campainha de chamamento, com Alexa, vocês vão ter no Clériston Andrade. Muito obrigada. A gente está chegando ao final, mas antes eu sei que você está na correria do imposto de renda. E olha, sabe o que eu estava lembrando? O IPTU está com 20% de desconto na cota única para quem pagar até o dia 30 de abril. Não deixe passar. Para emitir seu carnê é muito simples. É só acessar o site da Secretaria da Fazenda. Seu IPTU ajuda a investir na cidade e fazer uma feira muito melhor. Não perca seu tempo e garanta seu desconto. Clarinha? Eu só queria pedir aqui, primeiro, só antes de terminar, e me perdoe, agradecer aí a toda a turma que trabalha lá com o Clériston Andrade, que são profissionais de todos, desde o porteiro até eu estou falando em termos de hierarquia, até as diretorias, são pessoas muito bacanas, que são pessoas que são comprometidos, profissionais de saúde, a higienização, enfim, eu não vou aqui estar nominando, mas em todo, né? Agradecer à Secretaria de Saúde do Estado, ao Governo do Estado, que tem até porque tanto a secretária como o governador são de Feiras, então eles têm um carinho muito grande. Agradecer a vocês pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, conversando, e agradecer a toda a população de Feira de Santana. E eu deixo aqui meu abraço
para todos os feirenses e todos os outros municípios que vocês possam estar transmitindo aí esse podcast. Show de bola. Agradecer a Cris. Sua presença é sempre muito ilustre, Cris. Saiba que hoje o pessoal conseguiu conhecer mais o Clarestão sob uma ótica mais administrativa. Agradecer ao Gil, parceiro, e à Prefeitura de Feira, que caminha juntamente com a gente nesse projeto. Obrigada a todos. Valeu, Tirando o Crachá fica por aqui, você sabe. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta. Valeu! Valeu! A Prefeitura de Feira de Santana fortalece, a cada dia, o cuidado com a saúde mental da população. A rede municipal conta com 5 centros de atenção psicossocial em funcionamento, 8 residências terapêuticas, um ambulatório especializado e um novo CAPS em construção no bairro Jardim Acácia. São cerca de 45 mil pessoas acompanhadas com atendimento humanizado, grupos terapêuticos, oficinas e suporte contínuo. Mais acolhimento, mais saúde e mais cuidado com os feirenses. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.